No coração do Mediterrâneo, em uma ilha marcada pela rebeldia, um dos maiores orgulhos do futebol local vive um dos momentos mais sombrios de toda a sua história. Devido a uma grave crise financeira, o carismático Ajaccio, que já levou o nome da Córcega para a elite do futebol francês, agora enfrenta o risco do desaparecimento. Nos últimos dias, devido a uma dívida de mais de 13 milhões de euros, o clube foi excluído de todas as competições profissionais da França e foi obrigado a declarar falência e encerrar sua estrutura profissional. No vídeo de hoje, o Gol de Canela explica de maneira resumida como esse clube tão representativo chegou a uma situação tão difícil. O Athletic Club Ajaccio, ou simplesmente Ajaccio, nasceu em 1910, no coração da Córcega, uma ilha marcada por rivalidades, tradições e uma identidade cultural única. Fundado em meio ao calor do Mediterrâneo, o clube sempre carregou consigo o orgulho corso, sendo um dos times que mais representou a resistência da ilha dentro do futebol francês. Foi um dos primeiros clubes da região a se profissionalizar e já nos anos 60 alcançou a primeira divisão, tornando-se o primeiro clube corso a disputar a elite. Mas, diferente do rival Bastia, que chegou a uma final de Copa da UEFA, o Ajaccio construiu sua trajetória com feitos bem mais modestos. O estádio François Coty, com um pouco mais de 10 mil lugares, transformou-se em um reduto fervoroso, onde cada jogo era muito mais do que futebol. Era um grito de afirmação de identidade da ilha contra o continente. Ali passaram ídolos locais e estrangeiros que marcaram época. Ainda assim, o Ajaccio sempre foi um clube de altos e baixos, alternando entre a primeira, segunda e até passagens pela terceira divisão. O século XXI trouxe novos desafios. A primeira divisão do campeonato francês se tornou uma competição cada vez mais globalizada e bilionária, impulsionada principalmente pela entrada de investidores estrangeiros. O Ajaccio, por outro lado, seguiu preso a uma realidade modesta, com um orçamento anual que mal passava dos 20 milhões de euros, um valor baixo comparado com outros adversários. O modesto François Coty, já pequeno e ultrapassado, tornou-se um obstáculo, incapaz de gerar grandes receitas de bilheteria ou atrair investimentos externos. Ainda assim, o clube conseguiu sobreviver, revelando talentos e apostando em jogadores rejeitados por grandes clubes. As atuais dificuldades só começaram realmente a aparecer a partir de 2014. Após um rebaixamento em 2014, o Ajaccio passou quase uma década na segunda divisão. Só conseguiu voltar à elite em 2022. Mas a alegria e a possível ascensão durou pouco. Caiu logo no ano seguinte. Já nas temporadas 2023-2024 e 2024-2025, o Ajaccio voltou a disputar a segunda divisão. Vinha fazendo apenas campanhas modestas, já pressionado pelas altas dívidas. O aparecimento na mídia de denúncias de má gestão, dificuldades para pagar salários e a perda de jogadores importantes foram abalando ainda mais a estrutura do clube. A crise do Ajaccio acabou tomando proporções históricas a partir do ano passado. Precisamente em junho de 2024, a Direção Nacional de Controle de Gestão, organização responsável pela supervisão das contas dos clubes de futebol da França, rebaixou o Ajaccio para a terceira divisão devido a problemas financeiros. Na oportunidade, o clube recorreu e em julho de 2024 conseguiu ser reintegrado à segunda divisão, mas o golpe final veio agora no último dia 14 de agosto. A DNCG resolveu excluir o clube de todas as competições nacionais a partir da atual temporada. Dessa forma, sem calendário, sem receita e afundado em uma dívida de mais de 3 milhões de euros, o Ajaccio anunciou oficialmente a sua falência no dia 18 de agosto de 2025, encerrando sua estrutura profissional e demitindo quase 200 funcionários. Nesse cenário tão caótico que veio se arrastando nos últimos anos, dois nomes se destacam:
Christian Lecas e Alain Orsoni. Lecas, presidente desde 2018, herdou uma situação complicada, mas não conseguiu revertê-la. Tentou equilibrar as contas, enfrentou a pandemia e celebrou um retorno à primeira divisão em 2022. Porém, o rebaixamento imediato e apostas financeiras arriscadas agravaram ainda mais a dívida do Ajaccio. Sua gestão foi duramente criticada pela falta de transparência. Antes dele, o clã Orsoni marcou época. Alain presidiu o clube em 2 passagens, nos anos 2000 e entre 2014 e 2018. Foi central para manter o Ajaccio vivo em momentos de crise, mas também cercado de polêmicas, suspeitas de má gestão e dívidas herdadas. A transição para Lecas não corrigiu esses problemas, apenas o aprofundou. Nesse momento, o quadro do Ajaccio é realmente sombrio. O cenário mais provável é que o time renasça apenas no futebol amador, tentando aos poucos reconstruir sua identidade. Um processo longo, doloroso, mas que já foi trilhado por outros clubes históricos da França. O próprio rival Bastia precisou passar por um processo parecido em 2017. Por enquanto, o destino do Ajaccio será escrito longe dos holofotes, sustentado apenas pela paixão de seus torcedores e pela força de sua ilha. E se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!